Nunca imaginei que minha vida mudaria completamente em uma manhã de outono em São Paulo. O céu estava nublado. Estava agachada limpando o suelo, enquanto eu seguia minha rotina como camareira no Hotel Maxud Plaza. Sempre adorei a elegância daquele lugar, mesmo sendo apenas uma funcionária. Entre os corredores luxuosos e suítes sofisticadas, eu sonhava com um futuro diferente, embora mantivesse os pés no chão. Meu nome é Helena Santos, tenho 25 anos e nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Vim para São Paulo há 3 anos, trazendo apenas uma mala de sonhos e a determinação de construir uma vida melhor. Consegui o emprego no hotel através de minha tia Marlene, que trabalhou na lavanderia por 2 décadas. Ela me acolheu em seu pequeno apartamento no Brás e juntas enfrentávamos a dureza da vida na metrópole. Naquela manhã, estava organizando a suíte presidencial quando ouvi vozes no corredor. Era cedo demais para as arrumações, mas houve uma solicitação especial da gerência. Um importante empresário havia chegado antes do horário previsto para o check-in e precisávamos preparar o quarto com urgência. Enquanto arrumava as últimas almofadas, a porta se abriu inesperadamente. Ali estava ele, Gabriel Monteiro, um dos empresários mais influentes do país. Todos no hotel conheciam seu nome, embora poucos o tivessem visto pessoalmente. Alto, com seus 40 anos bem vividos, vestia um terno impecável que contrastava com olhos cansados de quem acabara de desembarcar de um voo internacional. Desculpe, pensei que o quarto já estivesse pronto, ele disse, sua voz surpreendentemente gentil. Tentei sair discretamente, mas na pressa derrubei meu carrinho de produtos de limpeza. Dezenas de pequenos frascos de shampoo e condicionador rolaram pelo chão de mármore. Mortificada, comecei a recolher tudo apressadamente. Para minha surpresa, Gabriel se ajoelhou ao meu lado e começou a me ajudar. Nossos dedos se tocaram quando alcançamos o mesmo frasco e senti um arrepio inexplicável percorrer minha espinha. Não precisa se preocupar, falei constrangida. É minha função arrumar isso. E é minha função como ser humano ajudar quando alguém precisa. Ele respondeu com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Naquele momento, nossos olhares se encontraram. Havia algo diferente nele, uma simplicidade que contrastava com sua aparência imponente. Conversamos por alguns minutos enquanto organizávamos os produtos e fiquei surpresa com seu interesse genuíno em saber sobre minha vida. Você não é como as outras pessoas que frequentam este hotel, comentei sem pensar, imediatamente me arrependendo da minha ousadia. Ele riu, um som sincero que ecoou pelo quarto. E você não é como as outras pessoas que trabalham aqui. Há algo especial em seu olhar, uma determinação que me intriga. Antes que eu pudesse responder, meu radiocomunicador tocou. Era minha supervisora, Dona Cida, perguntando sobre o status da suíte. Rapidamente terminei de organizar tudo e me preparei para sair. Helena, ele chamou, fazendo meu coração saltar ao ouvir meu nome em sua voz. Aceita tomar um café comigo mais tarde? Gostaria de continuar nossa conversa. Hesitei. Aquilo ia contra todas as regras do hotel, sem mencionar o abismo social que nos separava. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade que me desarmou completamente. Às 5 horas termino meu turno, respondi, surpreendendo a mim mesma. Te encontro no café da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ele propôs. É mais discreto que o hotel. Passei o resto do dia em um misto de ansiedade e incredulidade. Dona Cida percebeu minha distração e me alertou várias vezes sobre a necessidade de manter o profissionalismo. Minhas colegas de trabalho comentavam sobre o novo hóspede ilustre, e eu guardava para mim mesma o segredo do nosso encontro. Às 4h30, comecei a me preparar discretamente. Troquei o uniforme por um vestido simples que sempre guardava no armário do vestiário, presente da tia Marlene. Prendi meus cabelos cacheados em um coque despretensioso e passei um batom suave. Quando saí do hotel, o céu de São Paulo havia clareado, como se conspirasse a meu favor. Atravessei a Avenida Paulista com o coração aos pulos, observando os executivos em seus ternos caros e mulheres elegantes com suas bolsas de grife. Eu não pertencia àquele mundo, mas algo dentro de mim dizia que aquele encontro mudaria minha vida. Na livraria, o aroma de café recém-passado me recebeu. Gabriel já estava lá,
agora sem o paletó com as mangas da camisa dobradas, parecendo mais acessível. Ele sorriu ao me ver, e naquele momento, todas as minhas inseguranças sobre nossa diferença social pareceram diminuir. Achei que você não viria, ele confessou, puxando a cadeira para que eu me sentasse. Eu também achei, respondi com sinceridade, mas algo me dizia que eu me arrependeria se não viesse. E assim, entre xícaras de café e conversas sinceras, começamos a construir algo que nenhum de nós poderia prever. Gabriel me contou sobre sua empresa de tecnologia, suas viagens pelo mundo, mas principalmente sobre sua solidão em meio a tanto sucesso. Eu compartilhei meus sonhos de estudar moda, minha história de superação e a gratidão pela vida simples que levava. As horas passaram como minutos, e quando percebemos, o sol já se punha sobre a Paulista, pintando o céu de tons alaranjados. Naquela tarde, não éramos um empresário milionário e uma camareira de hotel. Éramos apenas duas pessoas compartilhando sonhos e descobrindo que, às vezes, o destino tem planos maiores do que podemos imaginar. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo de uma história que transformaria não apenas nossas vidas, mas a de muitas outras pessoas ao nosso redor. Os dias que se seguiram ao nosso primeiro encontro foram como um sonho. Gabriel prolongou sua estadia no hotel por 2 semanas, algo incomum para seus padrões de viagem. Nos encontrávamos todas as tardes após meu expediente, sempre em lugares discretos que ele escolhia cuidadosamente para me fazer sentir confortável. Em nossa terceira tarde juntos, ele me levou ao Parque Ibirapuera. Caminhávamos entre as árvores enquanto eu contava sobre minha infância em Minas, as dificuldades que enfrentei e como vim parar em São Paulo. Gabriel escutava atentamente, seus olhos fixos em mim, como se cada palavra fosse preciosa. Sabe, Helena, ele disse, parando próximo ao lago, você tem uma força que admiro. Cresci tendo tudo, mas você construiu seu próprio caminho. Sorri sentindo minhas bochechas corarem. Às vezes ter tudo não significa ter o essencial, respondi, pensando em como ele parecia solitário apesar de todo o seu sucesso. Nossa relação crescia a cada encontro, mas também cresciam os obstáculos. Os comentários no hotel começaram sutilmente, olhares atravessados, cochichos nos corredores. Dona Cida me chamou em sua sala para uma conversa séria. Helena, você sabe que relacionamentos com hóspedes são estritamente proibidos, ela advertiu, seu rosto demonstrando genuína preocupação. Não quero te ver machucada, menina. Homens como ele. Bem, eles vivem em outro mundo. Tentei explicar que era diferente com Gabriel, mas as palavras pareciam vazias até para mim. Como convencer alguém de algo que nem eu mesma conseguia entender completamente? Em casa, tia Marlene também expressava sua preocupação. Numa noite, enquanto preparávamos o jantar em nossa pequena cozinha, ela decidiu ser direta. Minha filha, você está se iludindo, ela disse, cortando cebolas com mais força que o necessário. Já vi muitas histórias assim terminarem mal. Lembra da Jurema que trabalhou comigo? Se envolveu com um executivo e acabou sendo demitida. O Gabriel é diferente, tia, insisti, embora uma voz dentro de mim ecoasse as mesmas preocupações. A verdade é que nossos mundos não poderiam ser mais distintos. Enquanto eu pegava 3 ônibus para chegar ao trabalho, ele tinha um motorista particular. Enquanto eu me preocupava com as contas do mês, ele fechava negócios milionários com um telefonema. Numa tarde, Gabriel me surpreendeu com um convite para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Relutei inicialmente, mas ele insistiu. Vesti meu único vestido de festa, comprado em uma liquidação há 2 anos, e me esforcei para parecer adequada ao ambiente. O restaurante era deslumbrante, com vista panorâmica para a cidade, mas logo percebi os olhares curiosos e julgadores dos outros clientes. Uma senhora em particular não disfarçava seu desprezo, cochichando algo para seu acompanhante enquanto me observava. Gabriel percebeu meu desconforto e segurou minha mão sobre a mesa. Não ligue para eles, sussurrou. Você é a única pessoa real neste lugar. Naquela noite, depois do jantar, caminhamos pela Avenida Paulista. A cidade brilhava sob as luzes noturnas e, pela primeira vez, me permiti sonhar com um futuro ao lado dele. Helena, ele disse, parando em frente ao MASP, sei que não tem sido fácil. As pessoas falam, julgam,
Tentam nos separar, mas quero que saiba que nunca senti algo assim por ninguém. Suas palavras aqueceram meu coração, mas também trouxeram à tona todos os meus medos. Gabriel, às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho. Nossos mundos são tão diferentes. Então vamos construir nosso próprio mundo, ele respondeu, me puxando para perto. Onde não importa de onde viemos, mas para onde vamos juntos. O beijo que seguiu foi como uma promessa silenciosa, testemunhada apenas pelas luzes da cidade e pelo vento frio de São Paulo. Mas enquanto nos despedíamos naquela noite, uma sombra se aproximava de nós, trazendo consigo desafios que testariam a força do que estávamos construindo. No dia seguinte, ao chegar ao hotel, encontrei um envelope em meu armário. Dentro dele, havia fotos minhas com Gabriel e uma nota anônima. Algumas pessoas não vão gostar nada disso. O medo apertou meu peito, mas decidi não contar a Gabriel. Aquela era apenas a primeira de muitas tentativas de nos separar, e eu precisava ser forte para enfrentar o que estava por vir. Guardei o envelope em minha bolsa e segui para mais um dia de trabalho, tentando ignorar os olhares e cochichos que agora me seguiam pelos corredores do hotel. Eu sabia que estava entrando em um território desconhecido e perigoso, mas algo dentro de mim dizia que valia a pena lutar por aquele amor, mesmo que o preço fosse alto. Naquela noite, deitada em minha cama simples no apartamento do Brás, olhei pela janela para os prédios iluminados do centro de São Paulo. Em algum lugar naquela cidade, em uma cobertura luxuosa, estava o homem que havia virado meu mundo de cabeça para baixo. E mesmo com todos os obstáculos que se apresentavam, eu estava disposta a enfrentar cada um deles para defender nosso amor. O primeiro grande teste de nossa relação veio na forma de Beatriz Montenegro, ex-noiva de Gabriel e herdeira de um império de cosméticos. Eu a conheci durante um evento beneficente no hotel, para o qual Gabriel havia me convidado como sua acompanhante. Mesmo relutante, aceitei ir, sem imaginar o que me aguardava. Beatriz era tudo que eu não era: sofisticada, educada nas melhores escolas europeias e perfeitamente à vontade entre a elite paulistana. Seus olhos azuis me analisaram de cima a baixo quando Gabriel nos apresentou, e seu sorriso não alcançava os olhos. Então é você a camareira que enfeitiçou o nosso querido Gabriel, ela disse, sua voz doce destilando veneno. Que história encantadora, parece até conto de fadas. Mantive minha postura lembrando dos ensinamentos de minha avó sobre dignidade. Às vezes a vida real supera as histórias, não é mesmo? Respondi, sentindo o braço de Gabriel tensionar ao meu lado. O evento transcorria normalmente até que, durante o jantar, Beatriz se levantou para fazer um brinde. Seu discurso começou inocentemente, relembrando histórias da faculdade com Gabriel, mas logo tomou um rumo perverso. É fascinante como a vida dá voltas, ela continuou, erguendo sua taça de champanhe. Há alguns meses, Gabriel e eu planejávamos nosso casamento. Agora, ele nos apresenta sua nova companhia. Uma história tão inspiradora, uma simples camareira que conseguiu capturar o coração de um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Diga-me, querida, você ainda limpa quartos ou já conseguiu uma promoção? O salão ficou em silêncio. Senti o rosto queimar e as lágrimas ameaçarem cair, mas mantive a cabeça erguida. Gabriel se levantou, furioso, mas segurei seu braço. Era minha batalha para lutar. Sabe, Beatriz, respondi, minha voz clara e firme, continuo limpando quartos com muito orgulho. Aprendi com meus pais que o trabalho dignifica, independente de qual seja. E sim, conheci Gabriel enquanto fazia meu trabalho, mas o que nos une vai muito além de posições sociais ou contas bancárias. É algo que, infelizmente, algumas pessoas podem nunca compreender. Minha resposta gerou um burburinho no salão. Vi algumas pessoas esconderem sorrisos aprovadores atrás de guardanapos, enquanto outras desviavam o olhar constrangidas. Beatriz ficou vermelha, sua máscara de sofisticação rachando por um momento. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar no hotel. Recebi um comunicado da gerência me transferindo para o turno da noite com a justificativa de reorganização da equipe. Gabriel ficou furioso quando soube
e ameaçou usar sua influência para reverter a situação, mas o impedi. Não quero privilégios, expliquei durante um de nossos encontros no Parque Buenos Aires, nosso refúgio preferido. Se vamos construir algo juntos, precisa ser baseado em respeito mútuo, não em poder ou influência. Ele segurou minhas mãos, seus olhos revelando uma mistura de admiração e preocupação. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Helena, mas me dói ver você enfrentando tudo isso por minha causa. Não é por sua causa, corrigi suavemente. É por nós. E vale cada momento. No entanto, os desafios estavam apenas começando. Ricardo Mendes, sócio de Gabriel na empresa, começou a fazer visitas frequentes ao hotel, sempre durante meu turno. Suas perguntas aparentemente casuais aos outros funcionários sobre mim não passaram despercebidas. Uma noite, enquanto eu organizava o carrinho de produtos no almoxarifado, Ricardo apareceu sorrateiramente. Sabe, Helena, ele começou, sua voz falsamente amigável, admiro sua determinação, mas você deve entender que pessoas como Gabriel têm responsabilidades, expectativas a cumprir. A família dele, os acionistas da empresa, todos esperam certas coisas. Se você tem algo a dizer, Sr. Mendes, diga diretamente, respondi, continuando meu trabalho sem encará-lo. Apenas estou sugerindo que talvez seja a hora de ser realista. Que tal uma transferência para um de nossos hotéis no exterior? Com todas as despesas pagas, claro. Seria um recomeço interessante para você. Parei o que estava fazendo e finalmente o encarei. Está tentando me comprar, senhor. Mendes? Estou tentando evitar que essa história termine de maneira desagradável para todos. Ele respondeu, seu sorriso agora completamente ausente. Naquela noite, voltei para casa pensativa. As palavras de Ricardo ecoavam em minha mente, misturando-se com as preocupações da tia Marlene e os olhares de julgamento que enfrentava diariamente. Mas quando peguei meu celular e vi a mensagem de Gabriel, um simples "sinto sua falta", acompanhado de um coração, soube que nenhuma ameaça ou suborno poderia me fazer desistir do que tínhamos. O que Ricardo e Beatriz não entendiam era que cada obstáculo apenas fortalecia nossa relação. Gabriel e eu estávamos construindo algo real, baseado em compreensão mútua e respeito, não em aparências ou conveniências sociais. Mas enquanto eu me preparava para dormir, não podia deixar de pensar que aquela era apenas a superfície da tempestade que estava por vir. O outono avançava em São Paulo, quando meu passado finalmente me alcançou. Estava no meio do meu turno quando Dona Cida me chamou à sua sala, seu rosto mais sério que o normal. Sobre sua mesa havia uma pasta marrom. Helena, ela começou hesitante, recebemos algumas informações sobre seu histórico. Você não mencionou em sua ficha cadastral que foi casada. Meu coração gelou. Aquele capítulo da minha vida que eu tinha lutado tanto para superar estava ali, exposto como uma ferida antiga. Percebi imediatamente que isso era obra de Ricardo Mendes. Foi um casamento breve, Dona Cida, respondi, tentando manter a voz firme. Em Minas, quando eu tinha 19 anos. Prefiro não falar sobre isso. Mas a história já estava vazando pelos corredores do hotel. Os cochichos aumentaram, agora carregados de especulações maldosas. Deve ser uma interesseira experiente, ouvi uma colega comentar no vestiário. Primeiro um casamento fracassado, agora um empresário rico. Naquela noite, decidida a não deixar que outros contassem minha história, marquei um encontro com Gabriel no nosso café habitual. Ele precisava saber a verdade por mim. Aos 19 anos, comecei, minhas mãos tremendo ao redor da xícara de café. Me casei com João, filho do dono da farmácia em minha cidade. Foi mais uma fuga que um casamento. Meu pai estava enfrentando problemas financeiros sérios e João parecia uma saída segura. Gabriel escutava atentamente, seus olhos fixos nos meus, sem julgamento. O casamento durou apenas 3 meses. João, ele tinha problemas com bebida e um temperamento difícil. Nunca me machucou fisicamente, mas as palavras podem ferir tanto quanto golpes. Uma noite, depois de uma discussão particularmente feia, peguei minhas coisas e fugi para a casa de uma amiga. Consegui a anulação do casamento e vim para São Paulo, determinada a recomeçar. Quando terminei meu relato, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto.
Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos nos meus. Helena, ele disse suavemente, seu passado não define quem você é. Pelo contrário, mostra sua força em superar adversidades e seguir em frente. Sua compreensão me emocionou ainda mais. Tinha medo de te contar, confessei. Com tantas pessoas tentando nos separar, pensei que isso poderia ser a gota d'água. Você me ensinou a ver além das aparências, ele respondeu. Como poderia eu te julgar por ter lutado por uma vida melhor? Aquela conversa nos aproximou ainda mais. Gabriel começou a compartilhar suas próprias vulnerabilidades. A pressão constante de administrar um império empresarial, o peso das expectativas familiares, a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas. Nos dias seguintes, porém, a situação no hotel se tornou insustentável. Ricardo Mendes havia vazado minha história para alguns jornalistas de fofocas, e logo pequenas notas começaram a aparecer em colunas sociais. Novo amor de empresário esconde casamento fracassado. O passado obscuro da Cinderela do Maqsood. Mas foi a reação de Gabriel que me surpreendeu. Em vez de se afastar, ele se tornou mais presente. Começou a me buscar no trabalho abertamente, ignorando os olhares e comentários. Em um jantar com seus executivos, me apresentou orgulhosamente como sua namorada. Não vou deixar que te diminuam, ele declarou. Você me mostrou o que é integridade verdadeira, Helena. Enquanto muitos ao meu redor usam máscaras, você sempre foi autêntica. Nossa relação se fortalecia, mas eu sabia que precisava fazer algo em relação ao meu trabalho. Numa manhã, entreguei minha carta de demissão à dona Cida. Tem certeza, menina? Ela perguntou genuinamente preocupada. Não deixe que te pressionem a sair. Não estou fugindo, dona Cida, expliquei. Estou escolhendo meu próprio caminho. Vou retomar meus estudos de moda. Realizar meu sonho. Gabriel apoiou minha decisão, mas fiz questão de usar minhas próprias economias para pagar o curso técnico de moda. À noite, depois das aulas, ele me ajudava com os desenhos e planejamentos, genuinamente interessado em meus projetos. Foi durante esse período que conheci Aurora, mãe de Gabriel. Ela apareceu sem aviso em nosso encontro no Parque Ibirapuera, elegante em seu conjunto de seda italiana. Então essa é a moça que está causando tanto alvoroço, ela disse, me estudando com olhos críticos. Gabriel, querido, precisamos conversar sobre certas expectativas familiares. Aquele encontro inesperado marcaria o início de uma nova fase em nossa história, trazendo à tona segredos familiares que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Mas naquele momento, sentada entre meu amor e sua mãe, eu já não era mais a mesma Helena insegura do início. Estava pronta para lutar pelo nosso amor. Não importava o que viesse pela frente. O encontro com Aurora Monteiro no parque foi apenas o começo de uma série de embates sutis, porém intensos. Ela era uma mulher refinada, que carregava o peso de gerações de tradição familiar nos ombros e no olhar. Meu filho sempre teve um coração mole, ela comentou durante um chá que insistiu em marcar comigo no Fazano. Desde criança se compadecia com histórias comoventes, mas há uma diferença entre compaixão e compromisso, você entende? Mantive minha postura serena, bebericando o chá mais caro que já havia provado. Senhora Monteiro, respeito sua preocupação com Gabriel, mas nosso relacionamento não é baseado em compaixão. É amor. Aurora sorriu, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Amor. Uma palavra tão bonita e tão perigosa. Sabia que o pai de Gabriel também acreditava muito no amor? Custou caro a ele. Aquela menção despertou minha curiosidade. Gabriel falava pouco sobre seu pai, apenas que ele havia partido quando era adolescente. Aurora percebeu meu interesse e, num movimento calculado, abriu sua bolsa Hermès, retirando um envelope amarelado. Esta carta foi escrita pelo pai de Gabriel antes de partir. Nunca mostrei a ninguém, nem mesmo a meu filho, mas talvez você deva ler. Com mãos trêmulas, abri o envelope. A carta, escrita à mão em papel timbrado antigo, contava uma história de amor proibido entre o pai de Gabriel e uma jovem de origem humilde, anos antes de conhecer Aurora. A família havia interferido, separando os amantes, e ele acabou se casando com Aurora por arranjo familiar.
Vê como algumas histórias se repetem? Aurora comentou enquanto eu terminava a leitura. Aquela moça também acreditava no amor verdadeiro. Hoje mora no interior, casada com um comerciante local, uma vida simples. É isso que você quer para Gabriel? Que ele carregue o mesmo arrependimento que o pai? Suas palavras me atingiram como flechas certeiras, mas algo na história não fazia sentido. Por que está me mostrando isso agora? Porque ainda há tempo de evitar que a história se repita. Gabriel tem responsabilidades, um legado para carregar, a empresa, a família. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Aurora ecoavam em minha mente, misturadas com dúvidas e medos. Quando contei a Gabriel sobre o encontro e a carta, sua reação me surpreendeu. Minha mãe sempre manipulou a memória de meu pai como bem entendeu, ele disse, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Mas há algo que ela não sabe. Meu pai me procurou anos depois, pouco antes de falecer. Ele me disse que seu maior arrependimento foi não ter lutado pelo amor verdadeiro. Gabriel então pegou minha mão, seus olhos brilhando com determinação. Não vou cometer o mesmo erro, Helena. Não vou deixar que tradições ultrapassadas definam nossa história. Nas semanas seguintes, Aurora intensificou suas investidas. Organizou jantares e eventos, sempre convidando jovens socialites que considerava adequadas para seu filho. Gabriel comparecia por obrigação, mas sempre me levava como sua acompanhante, para a frustração de sua mãe. Em um desses eventos, conheci Mariana, uma das pretendentes escolhidas por Aurora. Para minha surpresa, ela se mostrou uma aliada inesperada. Não se deixe intimidar, ela me disse em um momento reservado. Aurora tentou o mesmo comigo e minha namorada há alguns anos. Sim, namorada. Algo que ela convenientemente ignora quando me convida para esses eventos. Aquela revelação me fez ver que não estava sozinha na luta contra preconceitos e tradições ultrapassadas. Comecei a perceber que cada pessoa carregava suas próprias batalhas contra expectativas sociais. O clímax dessa fase veio durante o jantar de aniversário de Aurora. Em meio a talheres de prata e conversas artificiais, ela fez um brinde carregado de indiretas sobre escolhas adequadas e responsabilidades familiares. Foi quando Gabriel se levantou, segurando minha mão. "Mãe", ele disse, sua voz firme ecoando pelo salão. "A senhora sempre disse que eu deveria honrar o legado de nosso nome. Bem, é exatamente isso que pretendo fazer. Vou construir um novo legado, baseado em amor verdadeiro e coragem para quebrar ciclos prejudiciais." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Aurora permaneceu imóvel, sua taça de champanhe suspensa no ar. Mas antes que ela pudesse responder, uma figura inesperada surgiu na porta do salão. Ricardo Mendes carregando uma pasta e um sorriso malicioso que sugeria que a noite estava longe de terminar. Ricardo Mendes atravessou o salão com a confiança de quem segura todas as cartas na manga. Seu sorriso calculado e a pasta em suas mãos fizeram meu estômago revirar. Ele escolheu aquele momento específico, durante o aniversário de Aurora, para seu próximo movimento. "Perdoem a intromissão", ele disse, sua voz melosa ecoando pelo ambiente tenso. "Mas acredito que todos aqui merecem saber a verdade completa sobre nossa adorável Helena." Gabriel deu um passo à frente, mas o segurei pelo braço. Já estava cansada de outros contarem minha história, de tentarem me diminuir. Era hora de assumir o controle da narrativa. "Que verdade seria essa, Sr. Mendes?" perguntei, minha voz firme. "Sobre meu casamento anterior? Ou talvez sobre minha infância humilde? Não há nada em meu passado que me envergonhe." Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado com minha postura, mas logo se recompôs. Abriu a pasta e começou a distribuir documentos pela mesa. Documentos interessantes sobre a situação financeira da família Santos, antes da senhorita vir para São Paulo, ele começou. Dívidas consideráveis. E curiosamente todas quitadas nos últimos meses. Coincidência? Aurora pegou os papéis, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e desprezo. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Gabriel interviu. "Sim, as dívidas foram pagas", ele declarou para minha completa surpresa. "Eu as quitei sem que Helena soubesse. Descobri a situação quando visitamos sua família em Minas Gerais mês passado. Seus pais não queriam aceitar, mas insisti.
É isso que famílias fazem umas pelas outras. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Eu não sabia desse gesto de Gabriel e a forma como ele falou de família, incluindo a minha como sua, tocou meu coração profundamente. Mas isso só prova meu ponto, Ricardo exclamou. Ela está sugando seus recursos, Gabriel. Primeiro a família, depois o quê? Foi quando uma voz inesperada se manifestou. Mariana, que estava sentada próxima a nós, se levantou. Engraçado você falar em sugar recursos, Ricardo, ela disse, pegando seu celular. Tenho aqui alguns e-mails muito interessantes sobre certas transações suspeitas na empresa. Coincidentemente, começaram quando você assumiu a diretoria financeira. O rosto de Ricardo empalideceu. Gabriel se virou para ele, seus olhos faiscando de compreensão. Então era isso, Gabriel murmurou. As discrepâncias que encontrei nos últimos balanços. Você estava desviando fundos e tentando desviar a atenção com toda essa perseguição a Helena. O salão mergulhou em um silêncio pesado. Aurora permanecia estática, seus olhos alternando entre todos os presentes, tentando processar a reviravolta dos acontecimentos. Filho, ela finalmente falou, sua voz mais suave que o normal. Eu só queria proteger você, nossa família. Não, mãe. Gabriel a interrompeu gentilmente. A senhora queria controlar, não proteger. Assim como fez com papai. Mas olhe ao seu redor. Quem realmente estava tentando prejudicar nossa família? A Helena, que nunca pediu nada além de respeito, ou pessoas como Ricardo, que usavam nossa confiança para seus próprios interesses? Naquele momento, vi algo mudar no olhar de Aurora. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando verdades há muito tempo ignoradas. Ricardo, Gabriel continuou, sua voz agora carregada de autoridade, espero sua carta de demissão amanhã cedo, junto com um relatório completo de todas as suas atividades financeiras na empresa. Do contrário, seremos forçados a tomar medidas legais. Enquanto Ricardo saía apressadamente do salão, senti o ambiente mudar. Alguns convidados começaram a se despedir discretamente, enquanto outros cochichavam entre si. Mas meu foco estava em Aurora, que permanecia sentada, parecendo subitamente mais velha e cansada. Me aproximei dela, tomando uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Senhora Monteiro, disse suavemente, sei que não sou o que a senhora sonhou para seu filho, mas amo Gabriel não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E se a senhora me der uma chance, gostaria de mostrar que família não se mede por sobrenomes ou tradições, mas pelo amor que compartilhamos. Aurora me olhou longamente e, pela primeira vez, vi um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. Talvez, ela respondeu baixinho, talvez eu tenha algumas coisas para aprender sobre amor e família. Aquela noite marcou uma virada em nossa história. Não foi um final feliz e instantâneo. Relacionamentos reais raramente são assim, mas foi o início de uma nova fase, onde as máscaras começaram a cair e as verdadeiras intenções vieram à tona. E mais importante, foi quando comecei a entender que, às vezes, as maiores vitórias não vêm de derrotar adversários, mas de transformar preconceitos em pontes de compreensão. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas em nossas vidas. A saída de Ricardo da empresa revelou uma série de irregularidades que demandaram toda a atenção de Gabriel. Enquanto isso, eu me dedicava ao último semestre do curso de moda, desenvolvendo uma coleção que mesclava elementos do artesanato mineiro com a sofisticação urbana de São Paulo. Foi durante esse período que Aurora começou a dar pequenos sinais de mudança. Primeiro foram ligações ocasionais, perguntas hesitantes sobre meus estudos. Depois um convite surpreendente para um chá em sua casa, dessa vez sem a pretensão dos encontros anteriores. Sabe, Helena, ela disse enquanto servia o chá em xícaras de porcelana antiga. Passei tanto tempo protegendo tradições que esqueci de proteger o que realmente importa, a felicidade do meu filho. Sentada em sua sala elegante, notei pela primeira vez fotos antigas nas paredes. Em uma delas, um Gabriel adolescente sorria ao lado do pai. Ele tem o sorriso do pai, comentei. Aurora pegou o porta-retrato, seus dedos acariciando suavemente o vidro. Sim, tem. E a mesma teimosia também.
Eduardo, meu marido, sempre dizia que tradições são como vasos antigos, bonitos de se admirar, mas não devem nos impedir de plantar novas flores. Naquela tarde, Aurora abriu uma parte de seu coração que mantinha fechada há anos. Contou sobre seu próprio casamento arranjado, que aos poucos se transformou em amor verdadeiro, e como a perda de Eduardo a fez se agarrar ainda mais às tradições, por medo de perder o que restava de seu mundo. Quando você e Gabriel começaram a se relacionar, ela confessou, vi meu mundo ameaçado novamente. Mas agora percebo que estava apenas ganhando uma nova família. Nossa aproximação foi gradual, construída sobre pequenos gestos e conversas sinceras. Aurora começou a me ensinar sobre a história de sua família, não mais como uma forma de intimidação, mas como um compartilhamento de memórias. Em troca, levei-a para conhecer o Brás, onde minha tia Marlene nos recebeu com seu famoso pão de queijo. Ver aquelas duas mulheres fortes, de mundos tão diferentes, conversando em nossa pequena cozinha, me fez perceber quanto nossa sociedade perde com preconceitos e barreiras sociais. Gabriel observava essa transformação com um misto de alegria e espanto. Nunca vi minha mãe tão leve, ele comentou uma noite enquanto caminhávamos pela Paulista. É como se ela estivesse finalmente permitindo-se ser feliz novamente. Nossa própria relação se fortalecia a cada dia. Gabriel se tornou um visitante frequente no Brás, conquistando a vizinhança com sua simplicidade. Às vezes, nos pegava de surpresa chegando com um café da manhã para a tia Marlene, ou ajudando seu João, o porteiro, a consertar a televisão antiga. Foi durante um desses momentos cotidianos que Gabriel me surpreendeu com uma proposta inesperada. Estávamos no pequeno ateliê que eu havia montado no quarto de costura da tia Marlene, onde eu finalizava minha coleção de formatura. Helena, ele disse observando meus croquis espalhados pela mesa, que tal transformarmos isso em algo maior? Como assim? Perguntei, erguendo os olhos do vestido que estava ajustando. Estou pensando em criar uma linha de investimentos sociais na empresa focada em empreendedorismo feminino e moda sustentável. E quero que você lidere esse projeto. A proposta me pegou de surpresa. Gabriel, não quero que pensem que estou me aproveitando da sua posição. Não é por mim, ele interrompeu suavemente. É pelo seu talento. Vi seu projeto de conclusão de curso, a forma como você integra sustentabilidade e responsabilidade social. É exatamente o que precisamos no mercado atual. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase em nossa jornada. Não era mais apenas sobre nós dois, mas sobre como poderíamos usar nossa união para criar algo significativo que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas. Aurora, surpreendentemente, foi uma das maiores entusiastas da ideia. Ela começou a abrir suas conexões no mundo da moda para o projeto, organizando reuniões com pessoas que normalmente seriam inacessíveis para uma recém-formada. Tradição também pode significar transmitir valores positivos, ela disse durante um de nossos encontros. E que valor melhor podemos passar adiante do que a capacidade de transformar vidas através do trabalho e da criatividade? Enquanto o projeto tomava forma, nossa família também se transformava. Tia Marlene e Aurora desenvolveram uma amizade improvável, trocando receitas e histórias. Os mundos que antes pareciam tão distantes começavam a se entrelaçar, criando uma tapeçaria rica em experiências e afetos. No final daquele ano, durante a festa de formatura do meu curso técnico, olhei ao redor e vi todas as pessoas que amava reunidas. Gabriel, Aurora, tia Marlene, minhas colegas do hotel, vizinhos do Brás. Cada um havia contribuído de alguma forma para minha jornada. Mas algo ainda estava para acontecer, algo que mudaria nossas vidas de uma maneira que nenhum de nós poderia prever. E essa nova aventura começaria com uma visita inesperada a um lugar que guardava uma parte especial do meu passado. Era uma manhã de primavera quando decidimos visitar o orfanato, onde passei parte da minha infância em Minas Gerais. Não contei a ninguém, mas sempre sonhei em retornar àquele lugar, não mais como a menina assustada que fui, mas como alguém que pudesse fazer a diferença. O Instituto Esperança continuava o mesmo. Um casarão antigo com paredes amarelas descascadas e um jardim onde crianças brincavam sob a sombra de uma grande mangueira.
Irmã Conceição, agora com os cabelos completamente brancos, ainda coordenava o lugar com o mesmo amor de 20 anos atrás. Helena! Ela exclamou ao me ver, seus olhos marejados. Meu Deus, como você cresceu! Apresentei Gabriel, Aurora e tia Marlene, que haviam insistido em me acompanhar. Enquanto caminhávamos pelos corredores, memórias antigas se misturavam com a realidade presente. Foi quando a vi. Uma menina de aproximadamente 6 anos, sentada sozinha no banco do jardim, desenhando concentrada. Esta é Júlia, irmã Conceição apresentou. Ela chegou há alguns meses, muito talentosa com desenhos, mas ainda está se adaptando. Algo no olhar de Júlia me tocou profundamente. Aproximei-me devagar e sentei ao seu lado. Ela continuou desenhando, mas pude ver um pequeno sorriso se formar em seus lábios. Posso ver o que você está desenhando? Perguntei suavemente. Júlia virou o papel em minha direção. Era um vestido, surpreendentemente bem detalhado para uma criança de sua idade. Quero ser estilista quando crescer, ela sussurrou. Olhei para Gabriel, que observava a cena com os olhos brilhando. Não precisamos trocar palavras para saber que estávamos pensando a mesma coisa. Aurora se aproximou, sentando-se do outro lado de Júlia. Sabe, ela disse, pegando o desenho com delicadeza, minha nora também é estilista, e esse seu desenho está muito bonito. Nos meses seguintes, nossas visitas ao orfanato se tornaram frequentes. O processo de adoção foi iniciado, e embora soubéssemos que seria um caminho longo, nossos corações já reconheciam Júlia como parte da família. Paralelamente, o projeto de moda sustentável crescia. Transformamos uma antiga fábrica no Brás em um centro de capacitação profissional, onde mulheres em situação de vulnerabilidade aprendiam técnicas de costura e empreendedorismo. Júlia adorava visitar o espaço, seus olhos brilhando ao ver os tecidos e máquinas de costura. Aurora surpreendeu a todos ao sugerir que expandíssemos o projeto para incluir um programa específico para jovens dos orfanatos da região. Toda criança merece a chance de realizar seus sonhos, ela disse, olhando carinhosamente para Júlia. Quando finalmente conseguimos a guarda de Júlia, organizamos uma pequena celebração no jardim de Aurora. Ver aquela menina, que antes estava sozinha, agora cercada de amor e possibilidades, me fez perceber como a vida opera em ciclos surpreendentes. Mamãe, Júlia me chamou pela primeira vez naquela noite, enquanto a colocava para dormir. Posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Eu desenhei aquele vestido pensando em você, mesmo antes de te conhecer. Sonhei com uma princesa que não usava coroa, mas tinha o sorriso mais bonito do mundo. Abracei minha filha, deixando as lágrimas correrem livremente. Gabriel nos encontrou assim, abraçadas, e se juntou a nós. Nossa família, construída com amor e perseverança, era a prova viva de que os contos de fadas da vida real não são sobre castelos ou riquezas, mas sobre corações que se encontram e se transformam. Anos se passaram e nossa história continuou se desenvolvendo em novas direções. O centro de capacitação se expandiu para outras cidades, levando oportunidades para mais pessoas. Júlia cresceu, desenvolvendo seu próprio talento para a moda, mas com uma visão única sobre inclusão e responsabilidade social. Em uma tarde especial, enquanto organizávamos um desfile beneficente para o Instituto Esperança, olhei ao redor e vi nossa família reunida. Gabriel, sempre meu porto seguro. Aurora, que se transformou de uma sogra resistente em uma avó amorosa. Tia Marlene, com seu sorriso acolhedor, e Júlia, nossa pequena estilista, agora uma adolescente determinada a fazer a diferença no mundo. Percebi então que nossa história nunca foi apenas sobre um amor entre duas pessoas de mundos diferentes. Foi sobre como o amor verdadeiro tem o poder de derrubar muros, construir pontes e criar novos caminhos. Foi sobre como cada pessoa que cruzou nossa jornada contribuiu para tecer uma trama maior de transformação e esperança. E assim, entre tecidos, sonhos e sorrisos, continuamos escrevendo nossa história, não mais preocupados com finais felizes, mas celebrando cada momento dessa jornada extraordinária que chamamos de vida. Porque no fim, o amor não conhece barreiras sociais, não se limita por tradições e não se mede por posses. O amor é como os desenhos de Júlia.
livre, criativo e capaz de transformar simples traços em obras de arte únicas e especiais.